Hoje em dia é extremamente comum as pessoas se queixarem de cansaço, estarem cansadas o tempo inteiro. Isso se deve ao fato de que você tem um cérebro com mais de 100 mil anos de idade e ele não sofreu muitas mudanças de lá para cá. Mas já o nosso estilo de vida mudou drasticamente. E mesmo com tanta possibilidade a nosso favor, a gente acaba se sentindo incapaz de realizar mais, de construir mais, de prosperar mais. É como se houvesse um grande banquete à nossa frente, servido, mas nós não conseguimos alcançá-lo nunca, pois esse cansaço tira da nossa alma o desejo, a ambição, a potência anímica. Mas nesse vídeo nós vamos tratar apenas dos desequilíbrios bioquímicos que nos levam a esse cansaço permanente, que nos persegue dia após dia. E eu vou iniciar pelos desequilíbrios bioquímicos, pois foram justamente esses desequilíbrios que quase me fizeram desistir da minha carreira como terapeuta. E mesmo com a agenda lotada de clientes, eu realmente estava pensando em abandonar a minha profissão e fazer outra coisa, pois eu estava o tempo inteiro me sentindo esgotado, sem energia para mais nada. Então fica comigo até o final do vídeo, pois eu vou te mostrar 3 hábitos aí que você cultiva na sua vida que estão detonando com a bioquímica do seu cérebro, deixando o seu cérebro completamente sujo, com a condutividade terrível e causando uma sensação de estafa constante. No final do vídeo eu ainda vou ensinar para você uma técnica que vai limpar o seu cérebro e te dar essa sensação de estar em alerta constante. Você vai se sentir acordado de novo. Para quem não me conhece, meu nome é Roger Ramos, eu sou terapeuta, estou aqui reiniciando, porque o meu canal antigo eu tive que abandonar, pois tratei lá de alguns assuntos pouco polêmicos e acabei levando um shadow ban lá do YouTube. Então, depois de muito tempo tentando recuperar outro canal, decidi reiniciar com esse canal aqui. Então espero que gostem do conteúdo e vamos então ao vídeo sem enrolação. Primeiro desequilíbrio bioquímico que está aí destruindo a sua performance, destruindo a sua saúde mental. Como eu já falei, você tem aí um cérebro de mais ou menos 100 mil anos de idade e esse hardware não sofreu muitas alterações de lá para cá. Pouca coisa mudou, mas o nosso estilo de vida mudou drasticamente. Só que o que mais se alterou de lá para cá foi o quê? A quantidade de decisões que nós tomamos durante um dia. O homem, há 100 mil anos atrás, não precisava tomar muitas decisões durante seu dia. No máximo, ele decidia, olha, onde é que tem caça? Onde é que tem água? Onde conseguir lenha para fazer fogueira? Onde é que a gente vai dormir? Então eram pouquíssimas decisões que eram necessárias para que o dia desse homem primitivo prosperasse, né? Que ele se sentisse ali um vitorioso no final do dia, sobrevivesse a um dia. E você nem precisa ir muito longe. Basta você perguntar aos seus avós e eles já vão te relatar um estilo de vida muito mais tranquilo. O seu avô ia para o trabalho dele e ele fazia ali, muitas vezes, atividades repetitivas. Ele não precisava tomar várias decisões em um curtíssimo espaço de tempo para vencer na carreira dele, não. Mas agora, prepare-se para não cair para trás. Os cientistas fizeram um estudo no ano 2000 e eles descobriram que a média de quantidade de decisões do homem moderno é de 35 mil decisões por dia. Saímos de algumas dezenas de decisões no dia para milhares de decisões ao dia. Foi aí que os cientistas descobriram o fenômeno da fadiga de decisão. Para você entender bem o fenômeno, quando o seu cérebro está ali no processo de tomada de decisão, ele produz um neurotransmissor chamado de glutamato. Quanto mais decisões você toma no dia, mais glutamato você produz. Só que aí os cientistas descobriram que esse glutamato ele vai acumulando durante o dia. E então ele acaba abarrotando o sistema inteiro. É por isso que muitas vezes você sente o seu lóbulo pré-frontal como se tivesse cimento lá dentro. Você sente essa região aqui muito pesada. É justamente porque esse neurotransmissor já acumulou. E então gerando a fadiga de decisão. O seu cérebro fica completamente abarrotado. Mas o problema também é que nós temos o hábito de sobrecarregar o cérebro com decisões inúteis.
Você fica ali horas scrollando o seu celular e ali você tá o quê? Passando para escolher qual vídeo você vai assistir. Horas e horas e horas zapeando no seu streamer, tentando escolher um filme. Aquilo também são decisões. O seu cérebro, ele não vê diferença de uma decisão importante para uma decisão banal. Decisão é decisão. Produz glutamato e esse glutamato vai abarrotar o seu cérebro. Então, uma das primeiras dicas é isso. Para de ficar lá scrollando no feed do Instagram, para de ficar no YouTube horas e horas, na Netflix horas e horas, não fica lá perdendo tempo. Você está sobrecarregando, sim, o seu cérebro com decisões inúteis. Todo esse glutamato acumulado, ele deveria se degradar com uma boa noite de sono. Só que leva tempo para essa degradação ocorrer. Mas aí você fica lá na sua cama à noite, mexendo no celular e depois dormindo apenas 3 horas. E todo aquele glutamato não é degradado, uma boa parte dele ainda fica lá. E aí você reinicia no outro dia o mesmo ciclo e nunca mais acaba. A cada dia você já acorda com seu cérebro sujo. E foi justamente a fadiga de decisão que quase destruiu a minha carreira como terapeuta. Como terapeuta, basicamente o que eu faço o dia inteiro é resolver problemas. Então a minha média de decisões por dia, diária, né, já está muito além dos 35 mil. Então eu acrescentava a essa rotina extenuante produção de conteúdo e ainda consumia muita mídia. Hoje eu abandonei realmente o consumo de mídia, eu entro no YouTube para pesquisar um assunto que realmente me interessa. Outra coisa também que você pode fazer para evitar o fenômeno da fadiga de decisão é você ter, por exemplo, uma agenda. Planejar melhor o seu dia. É muito comum as pessoas não terem agenda. Eu fico assim, pasmo com a quantidade de pessoas que não têm agenda ainda. Interessante também você programar a sua alimentação da semana, porque uma das coisas que mais sobrecarrega o cérebro são as decisões de surpresa. Aquelas que você não esperava, que você tem que decidir assim na hora. Isso detona com o seu cérebro. Então tenha uma semana muito bem planejada, o melhor possível, para evitar que você desenvolva a fadiga de decisão. Então, quando eu descobri esse fenômeno aqui, eu realmente coloquei tudo isso aqui que eu estou falando para vocês em prática rapidamente, e foi como se eu tivesse ganhado um novo cérebro. Na verdade, eu comecei até a atender mais e não me sinto mais cansado. E tudo isso porque eu aprendi a não sobrecarregar o meu cérebro com decisões inúteis. E agora, o segundo hábito que destrói o seu cérebro bioquimicamente. Só que esse segundo hábito é um problema, pois ele é uma paixão do brasileiro e eu também me incluo, porque antes de saber tudo isso que eu vou explicar para vocês, eu também era apaixonado por uma xícara do mais puro e forte café expresso. E não pulo vídeo, porque eu também fazia isso. Quando alguém ousava falar mal do café, eu desligava o vídeo imediatamente. Segura, ouve a minha explicação. E lembre-se, é um apaixonado por café que está falando aqui com vocês. Eu tenho aqui em casa mais de $2.000 em equipamentos para fazer café em casa, que agora não tem mais utilidade nenhuma para mim. Para você entender o que é que acontece, olha só. Quando você está acordado, o seu cérebro produz adenosina, que tem a função de sinalizar para você que você está cansado. E aí você vai dormir. Quando você dorme, essa adenosina é degradada e aí você acorda no outro dia se sentindo bem disposto. E aí é que entra o nosso amado café. A cafeína bloqueia a adenosina, impedindo que você sinta cansaço, mas chega uma hora que essa cafeína degrada. E então toda aquela adenosina acumulada vem e inunda todo o sistema, os receptores do seu cérebro, e você então sente aquele cansaço forte, intenso. E aí você toma mais café, bloqueando a adenosina, aí o fenômeno continua e continua e continua. O café, ele causa ansiedade e deixa você tenso, o que impede de você dormir direito. E lembra do glutamato, que ele precisa ser degradado, e também a adenosina, que precisa ser degradada, e tudo isso leva tempo. Então você está sempre com o cérebro sujo, cheio de glutamato e adenosina que nunca são degradadas, por isso você vive cansado o tempo inteiro. Mesmo sendo super apaixonado por café, para mim foi até tranquilo, porque eu substituí o café cafeinado, bom café descafeinado. Essa marca aqui é maravilhosa, Juan Valdez, tá? Muito boa mesmo. Então foi tranquilo. Pessoal, olha, é impressionante a disposição depois que você se limpa da cafeína. É como se realmente
eu tivesse agora à disposição de um garotão de 20 anos de idade. Demorou mais ou menos 2 semanas para eu sentir o efeito. Segura pelo menos 2 semanas, dependendo aí do seu vício em café. Substitua o seu café cafeinado por um bom descafeinado. O terceiro hábito que destrói a sua vitalidade e por isso você se sente muito cansado é a desidratação. A maioria das pessoas sofrem de desidratação, pois não bebem água. Comecem a beber mais água. Vocês precisam fazer a hidratação calculada, que é justamente beber 1 litro de água para cada 20 quilos de peso. Essa é a quantidade ideal. Porque quando o seu corpo ele não encontra água suficiente no sistema, o que ele faz? Ele vai e drena dos intestinos, ou seja, das suas fezes. Uma água de péssima qualidade, que muitas vezes, dependendo ali da condição dos intestinos da pessoa, nem é filtrada, ou seja, aquilo volta cheio de toxinas para o seu corpo, destruindo a condutividade do seu corpo, do seu cérebro, minando totalmente a sua possibilidade de viver. Coloque também uma pitada de sal rosa do Himalaia para aumentar a condutividade da água. E controle, compre 2 garrafas de 1 litro, 2 litros e realmente controle, porque todo mundo diz, eu bebo muita água. Aí na hora que eu peço para controlar, ela percebe que não bebe tanta água assim. Isso vai mudar demais o seu jogo. Quando eu comecei a fazer a hidratação calculada, foi mágico. Um monte de dores que eu sentia no corpo desapareceram e meu sono melhorou assim demais. Eu fiquei realmente muito bem. E agora eu vou ensinar a técnica para lavar o seu cérebro. É um exercício do yoga chamado de Sirshasana, que as pessoas conhecem de forma popular como plantar bananeira. Ficar de cabeça para baixo, né? Para você ter ideia, ela é tão eficiente que eu já usei ela aqui umas 3 vezes para fazer roteiro e gravar o vídeo, porque ela realmente, além de limpar o seu cérebro, te energiza. Porque ao inverter o seu corpo, você vai enviar uma quantidade absurda de sangue para o seu cérebro. Então, além de vitalizar, quando você voltar para a sua posição normal, o sangue volta puxando e trazendo as toxinas, eliminando depois. É uma técnica muito eficiente, mas que você só vai sentir realmente os efeitos numa permanência mais ou menos ali de 10 minutos. Claro que você não vai começar com 10 minutos, você vai fazer ali 1 minuto por dia ou até menos, dependendo aí da sua condição, e depois aumentando isso aos poucos. Mas consulta aí um professor da yoga, ou então assiste algum vídeo ali no YouTube, aprende a fazer a técnica direitinho, para não se acidentar. Coloque tudo isso em prática. Saia desse torpor, desse cansaço eterno. Vá viver e vença. Até a próxima. Boa jornada.